palavra do Senhor no livro 1 Reis, capítulo 13. Não sabemos a autoria do livro, mas sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E diz assim o texto: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Que o Senhor aplique a sua gloriosa palavra, a exposição da palavra aos vossos e ao meu coração. O verso 1 diz que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. A Bíblia não diz, não revela o nome do profeta. Nós sabemos que certamente ele teria um nome, mas o autor do livro de Reis, que continua desconhecido, apesar de que alguns citam como Jeremias, mas ninguém tem prova disso, também não citou o nome do profeta, profeta anônimo. Porque aquele profeta certamente estaria ali naquele dia, por ordem do Senhor. É que em Betel estava havendo uma festa em que se chamava a Festival de Outubro, como se fosse uma versão da festa dos tabernáculos. E ali tinha criado
um novo sistema religioso, por ordem de Jeroboão. E naquele dia, naquela festa, o Senhor resolveu repreender a Jeroboão e aquele sistema. E por isso, naquele dia, esse homem de Deus desceu a Betel. E o texto diz que estava Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. E quem era Jeroboão? Jeroboão foi servo de Salomão, não tinha nada a ver com a família real, mas devido ao pecado de adultério espiritual de Salomão, Deus se irou contra Salomão e prometeu que dividiria o reino, e assim o faria após a sua morte, e de fato o fez. Salomão era aquele homem temido, respeitado, admirado, o mais sábio da sua época. Às vezes é muito melhor você começar mal e terminar bem do que você começar bem e terminar mal. Foi o caso de Salomão. Começou bem e terminou mal. E com isso trouxe consequências ao reino de Israel, que passou a ser dividido: reino do norte e reino sul. Reino do norte, capital Samaria, seria administrado, governado por Jeroboão. E reino sul, Judá, Jerusalém, pelo seu filho Roboão. E assim fez o Senhor a Jeroboão. A Bíblia diz que em 2 Timóteo 2,3, que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Independente que você erre, que você falhe, Deus sempre será fiel. Salomão foi disciplinado, o reino foi dividido, mas aquilo que o Senhor tinha prometido, honrado com a sua promessa, a sua palavra, de que jamais se apartaria da casa de Davi um descendente que reinaria. E assim o Senhor fez. E hoje nós estamos aqui por causa desse descendente. Jesus Cristo de Nazaré, o último descendente da casa de Davi, reino eterno, para a honra e glória do seu santo nome. E diz ainda no verso 1, que Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão não confiou na palavra de Deus. E isso é muito triste, quando você não confia na palavra de Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 29 e 30, o profeta Aías procurou a Jeroboão, antes que ele assumisse o comando das 10 tribos, e disse para ele: assim, se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel.
mas ele não confiou em Deus. A primeira coisa que Jeroboão fez, quando assumiu o comando, o governo, o reinado, apostatou da fé. Diz que Jeroboão, com medo de Roboão, com medo de perder o cargo, com medo de perder o poder, como Jerusalém estava acima de Betel, Samaria, diz que Jeroboão criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, temendo que o povo subisse para adorar em Jerusalém ao Senhor e ali passasse para o lado de Roboão. Diferentemente do que dizia Davi no Salmos 37:5. Confia, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele não fez isso. Ele não confiou em Deus. Ele temeu o homem. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Mas ele não confiou. Paulo em Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está dizendo que é comigo e que é contigo, que poderá nos fazer o homem? Que poderá nos fazer os nossos adversários, os nossos inimigos? É confiar no Senhor. Porque mesmo que todos estejam contra você, você e Deus é maioria. Porque Deus é soberano para guardar a tua vida, para guardar a vida da tua família, e para guardar até mesmo aqueles que não merecem, mas pelo amor que Deus tem para comigo e para com você, Ele nos guarda, a nós e os nossos familiares. O Senhor, no verso, diz que, além de clamar contra o altar, ele profetizou a respeito de Josias. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso e ossos humanos, e queimarão sobre ti. Aqui eu aprendo uma coisa interessante, é que a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, ela não está limitada a tempo. Talvez o pessoal, o povo de Betel, Jeroboão, achasse que Josias viria naquele tempo, que aquilo aconteceria naquele tempo, mas a profecia veio se cumprir 300 anos depois, em 2 Reis capítulo 23, do verso 15 ao 16, quando Josias entrou no templo e ali quebrou o altar e derramou todas as cinzas e sacrificou os ossos daqueles defuntos daquela época. A profecia se cumpriu. O que eu vejo hoje a respeito de Cristo, existem até alguns que ainda dizem, escarnecendo da palavra de Deus, como diz lá em 2 Pedro 3:4,
aonde está a promessa da sua vinda? Como se Deus estivesse trabalhando de um tempo limitado. Uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Jesus virá, independente que os escarnecedores creiam ou não creiam, mas Jesus vai voltar. A parábola das 10 virgens é bem clara, quando diz que quando todos não esperavam, eis que aí vem o noivo, 5 prudentes estavam preparadas, e as outras 5, chamadas nécias, não estavam preparadas. E Jesus levou aqueles que estavam preparados. A mesma coisa acontecerá quando Jesus voltar. No tempo dele, não no tempo do homem. Jesus voltará. Até porque Mateus 24, 35 diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E no verso 3 ao verso 5, existem profecias que são necessárias de imediato. No verso 3 ao verso 5, diz que o altar se fenderia e que a cinza do altar se derramaria. Por quê? Aconteceu porque Deus queria provar para Jeroboão que ele é Deus, que ele é soberano, e que aquele sistema religioso que estava sendo pregado ali era contrário àquilo que Deus defendia. Ele estava levando ao povo à ruína, a um desconhecimento da palavra de Deus, um povo que cresceu no conhecimento da palavra de Deus. O povo de Israel agora novamente estava voltando atrás ao tempo dos bezerros de ouro, estava retrocedendo, estava apostatando e idolatrando. Foi necessário que o altar se fendesse, que a cinza se derramasse, para que ele soubesse que Deus é Deus. Isaías 55, 11 diz que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia. E de fato não voltou. Quando o profeta profetizou contra o altar, a palavra se cumpriu. E ele teve que se dobrar. Foi humilhado, mas teve que aceitar. Por quê? Porque Deus é soberano. A Bíblia diz que quando Deus fala, a terra estremece. Deus está na sua glória, Deus está no seu poder, independente daquilo que aconteça na terra, Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, e nada vai desfazer aquilo que Ele tem determinado. Verso 7. Depois de tudo que tinha acontecido, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. Ou seja, depois de tudo que aconteceu, depois da humilhação, Jeroboão quis comprar a lealdade do homem de Deus. Quem tem compromisso com Deus não se vende, não se corrompe, não se contamina. Quem tem compromisso com Deus não vai atrás de lentilhas, não. O profeta preferiu rejeitar a alga mineral do rei
o banquete do rei, mas disse não na cara do rei, porque ele sabia que em Deuteronômio 8,3 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E ele olha para ele e diz que não queria, que não aceitaria. E eu fico olhando hoje, quantos crentes hoje têm se corrompido, têm se vendido, entristecido a Deus. Eu estava há pouco tempo em casa, estava assistindo uma programação e de repente, eu, mudando o canal, apareceu lá aquele programa lá de Ratinho, e eu vi uma das cantoras evangélicas, até consagradas no meio evangélico, cantando lá. E ela dizendo para Ratinho que ela estava ali porque ela queria trazer uma palavra de Deus. Não. Ela estava ali por causa do cachê. Até porque Ratinho não estava preocupado com a palavra de Deus, mas sim com a audiência do programa. E enquanto eu ficava observando, enquanto ela estava cantando, lá atrás, umas moças lá de biquíni dançando, e outros cantores lá numa mesa bebendo. É como se estivesse num bar, e o nome de Deus sendo escandalizado, porque ali não estava levando a palavra de Deus, estava recebendo o lixo do mundo, porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é sincera, é verdade, ela não está em toda parte, em todo canto, não. E eu fico olhando, aquele homem de Deus, ele olha para o rei e diz: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde foste. E se foi por um outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Foi firme na sua convicção de fé, não negociou a sua fé, e disse não diante de todos aqueles que estavam ali, naquele templo, para ver o rei oferecer incenso. Disse não, e resolveu fazer da mesma forma que Deus tinha mandado, voltar para um outro caminho. Mas a história não acaba aqui. Nós sabemos que na vida do cristão, termina-se uma luta e começa outra. Termina-se uma luta e começa outra. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você só termina, meu irmão, o combate quando você está no final. Enquanto você estiver de pé trabalhando para o Senhor, você está sujeito às tentações, às tribulações, às lutas que a vida te oferece. E aquilo aconteceu justamente com aquele profeta. Venceu o primeiro combate, venceu o rei,
ia voltando para casa, para junto dos seus familiares. Mas o caminho ainda não tinha terminado. Ainda faltava chão para chegar lá. E diz o texto no verso 11, que morava em Betel um profeta velho. Um profeta velho, o que é que a gente entende por isso? Não que fosse só na idade, mas é que aquele profeta velho era alguém sem unção, era alguém que Deus não usava mais, era alguém que tinha um ministério fracassado, talvez por se multiplicar a iniquidade ali em Betel, o amor daquele velho esfriou, e ele não tinha mais unção, porque se ele tivesse, Deus não teria mandado um outro profeta até Betel. Se mandou, é porque ali não tinha mais profeta, é porque aquele homem de Deus já não era mais aquilo que ele era antes. Aquele homem estava afastado do caminho do Senhor. E diz mais ainda, no verso 11, que os seus filhos lhe contaram tudo o que aconteceu em Betel. Ou seja, aquele homem já não doutrinava mais nem a sua casa, nem a sua família. Seus filhos certamente deveriam ter ouvido lá atrás a respeito de Deus, da palavra de Deus, tinham tido conhecimento de Deus, mas agora os filhos onde estavam? No templo pagão, junto com o rei pagão, adorando a deuses falsos. E diz que os filhos vêm até ele, e diz, no verso 12, perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Mas antes disso, os filhos já tinham dito tudo o que tinha acontecido ali. Que Deus foi soberano, que o altar se fendeu, que a cinza se derramou, que o profeta o negou, que o profeta o humilhou, que a mão do rei secou, que encolheu, quando mandou prender um homem de Deus. Tudo aquilo os filhos disseram àquele profeta velho. E de repente, quando ele sai e monta no jumentinho para ir atrás daquele profeta, é porque bateu uma nostalgia espiritual na vida daquele homem. Ele deve ter lembrado de quando era usado, ele deve ter lembrado de quando Deus falava com ele, e ele deve ter lembrado que ele não era mais a mesma pessoa diante de Deus, e que aquele homem de Deus teve a coragem que ele não tinha, porque diante de toda aquela apostasia que a cidade estava vivendo, ele, como um homem de Deus, calou-se, foi covarde, se contentou com aquilo, estava conformado. Romanos 12:2, Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mesmo que o mundo cada dia mais cambaleie como um bêbado, mesmo que se criem novas leis, mesmo que o ecumenismo cresça mais e mais, mas nós não devemos nos conformar com esse século. O verdadeiro cristão, ele permanecerá como cristão, o seu brilho não apagará, porque ele é luz. Ele foi chamado para ser luz, e ele não pode se esconder, e também não pode se calar.
Quando um servo de Deus deixa acontecer o que aconteceu, e quando ele se cala diante de uma situação dessa, é porque há muito tempo que ele não é mais servo, está vivendo apenas por viver, mas não é mais aquele homem de Deus. E diz ainda a palavra de Deus, e foi no verso 14, e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um cavalo, lhe disse: és tu um homem de Deus, que viesse de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. A mesma tentação, o mesmo convite. E o homem de Deus continuou perseverante, continuou firme, deu a mesma resposta, que não voltaria a Betel, que não jamais voltaria a Betel, porque era a ordem de Deus não voltar ali. Mas eu aprendo uma coisa também aqui muito interessante, é que Satanás não desiste, nunca vai desistir. Enquanto eu e você estiver vivo, ele vai sempre nos tentar, mesmo que ele seja voltado, mesmo que ele não seja credenciado ao ponto de nos satisfazer a sua vontade, mas ele vai estar sempre tentando. E veja só a estratégia que ele usa. O verso 16: porém ele disse, isso o profeta anônimo: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. A mesma coisa que ele tinha dito para o rei Jeroboão. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo mesmo caminho que foste. Aí vem o verso 18: tornou-lhe ele, veja só, a mentira misturada com a verdade, que nós devemos observar. E é a palavra de Deus que nos ensina, que nos dá entendimento e discernimento para entendermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você que conhece a verdade, quando alguém sobe aqui no púlpito ou em qualquer outro lugar, e ele conta uma história misturada, e que não dá para discernir, você já sabe que aquilo não é de Deus. E veja só o que ele diz no verso 18: também eu sou profeta como tu. Ele não mentiu. Mesmo ele sendo um profeta não mais usado, não exercendo mais o seu ministério, mas ele ainda era profeta. Deus não tinha apagado o nome de profeta. Mas aí começa tudo, a mentira. Aí ele diz: e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E a Bíblia diz lá em João 8,44, que Jesus disse que Satanás era mentiroso e pai da mentira. É a única coisa que a Bíblia atribui a Satanás:
Porque todas as coisas foram, como Colossenses 6:16, foram criadas por Ele e para Ele, Cristo Jesus. Mas a mentira não. A Bíblia, Jesus está dizendo que a mentira foi criada por Satanás. Todas as vezes que o crente mente, ele é boca de Satanás. Seja pequena a mentira, seja grande a mentira, mas é mentira. Não existe pecado grande e pecado pequeno, é pecado. A mesma coisa a mentira. Você, quando está usando a mentira, você está sendo boca de Satanás. E aquele profeta velho usa de mentira, até porque a Bíblia diz que Satanás, ele se reveste de anjo de luz para enganar. E quando ele diz que um anjo falou para ele que ele deveria voltar à casa dele e comer pão, aí a coisa desandou. Ele voltou, ele recuou, ele acreditou na palavra do anjo. Paulo, escrevendo aos Gálatas a respeito da doutrina falsa dos judaizantes, que tinha retrocedido, trazido de volta a lei de Moisés, Paulo diz aos Gálatas, que ele mesmo tinha ensinado para eles. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas 1:8, ainda que viesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, que não seja aquele que nós pregamos, que seja anátema, que seja mentiroso. E hoje a gente vê dentro das igrejas as pessoas ouvindo e vendo o anjo. Onde é que fica a palavra de Deus disso aí? Um anjo, ele priorizou a palavra do anjo. Irmãos, Deus não tem duas palavras. Deus só tem uma palavra. O profeta entendeu que Deus teria duas palavras. A que tinha dito a ele e aquela que o profeta ouviu do anjo. A palavra mentirosa. E diz o texto no verso 20, 19 e 20, então voltou ele, comeu pão em casa e bebeu água. E estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, isso já era o Senhor. Agora o profeta velho passa a ser usado por Deus. E profetiza na mesa para aquele homem. E diz, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem bebereis água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Imagine agora, aquele homem estava sentado à mesa comendo, com fome, mas aquela comida eu acho que quase não descia. Você ouvir uma sentença dessa, você sai para cumprir um compromisso, você sai para pregar a palavra do Senhor, e de repente você agora ouve Deus dizer que vai te matar. Que angústia para aquele homem. A realidade caiu, pequei contra o Senhor. Não deveria ter ouvido esse profeta velho, mas já era tarde. Quantas vezes a palavra de Deus está nos falando, está nos abrindo o entendimento, está nos aconselhando, e às vezes nós queremos ir por uma outra palavra, e acaba mal, e acaba perdendo.
E diz ainda que o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Era uma vergonha. Naquela época em Israel, quando alguém morria, era enterrado no sepulcro de seus antepassados. Quando alguém não era enterrado no sepulcro dos seus antepassados, era uma vergonha, era uma desgraça. Era como alguém que tinha sido punido porque estava em pecado. Foi a situação daquele profeta, que poderia ter voltado para casa, para o seio da sua família, e gratificando, porque tinha sido boca de Deus, tinha sido usado por Deus, mas agora aquele homem fracassou. E diz a palavra de Deus no verso 24, que ele, ao voltar pelo caminho, um leão o encontrou no caminho e o matou. A prova era tão grande que Deus só queria punir aquele homem, que diz que o leão estava ao lado do jumento. O jumento não tinha nada a ver, apenas o jumento foi útil com ele, levando e trazendo. Não pecou. Deus poupou o jumento, mas não poupou a vida dele. Naum, escrevendo no capítulo 1, no verso 1 ao 3, diz que Deus não terá ninguém por inocente. Isso cabe para a gente também. Deus não terá ninguém por inocente. Na hora que eu pecar, na hora que você pecar, na hora que a gente falhar, Deus vai trazer consequência, porque Deus é justo, Deus é justiça. Deus não vai ficar ouvindo e vendo os seus filhos escandalizando, enganando, sem Ele punir. Da mesma forma que Deus puniu a ele, o profeta também puniu a Jeroboão pela sua idolatria. Verso 14 diz, do verso 7 em diante: vai e dize a Jeroboão, isso ele dizendo ao profeta Aías: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos, e andou após de mim, todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizesse outros deuses imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me virasse as costas. Porquanto eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que tudo se acabe. E Deus cumpriu com a sua palavra. 1 Reis capítulo 15, Nadab, que o tinham o substituído, que era seu filho, reinou apenas 2 anos. Diz no verso 28 que Baasa, que era rei em Judá, em Jerusalém, o matou. E ali foi a descendência de Jeroboão exterminada da face da terra, porque Deus é Deus, não terá ninguém por inocente aquele que pecar. Todo, assim como Deus puniu a Salomão, puniu a Jeroboão e puniu também o profeta anônimo, Deus punirá a mim e a você, se não andarmos no seu caminho, se não andarmos na sua presença, se não fizermos a sua vontade, porque o Deus que nós cremos é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. Santificai-vos na verdade, porque Ele é a verdade, e não existe outra verdade, não existe anjo. Essa é a palavra de Deus.
Essa é a palavra que Deus nos fala nesses últimos dias. Essa é a palavra que cura, que liberta, que transforma, que enriquece. É essa palavra que nós viveremos e morreremos por ela até o fim. Devolvo a palavra ao presbítero Ademir. Que Deus abençoe a igreja. Creio.